Olá, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo Souza e trago para vocês a nossa segunda aula do Portugal Studio, onde nós estaremos aí estudando lógica de programação. Então, se você não é inscrito em nosso canal, solicito a você aí que se inscreva em nosso canal, dá uma curtida nesse vídeo para dar aquela força e, lógico, não deixe de ativar as notificações para que você possa receber todas as novas postagens e não perder nenhuma aula, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ter aqui, eu vou explicar para vocês alguns comandinhos básicos do Portugal Studio para que vocês possam se familiarizar com essa plataforma, com essa ideia. Vamos aí então à nossa aula. Temos aqui então, na nossa segunda aula do Portugal Studio, a definição do que ele é. Ele, na realidade, nada mais é do que uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado. O Portugal Studio ele foi criado justamente para que você possa ter ali um estudo sobre lógica de programação de uma maneira mais facilitada, tá? Ele é um programinha bem básico, fácil de instalar, ele é um software bacana demais. Você vai ver que assim, o seu curso de lógica de programação ele vai fluir de uma maneira bem suave e tranquila. E aí, seguindo aqui então, nós temos aqui algumas funcionalidades do Portugal Studio. Dentre elas, nós podemos dizer que ele tem um editor de código-fonte, ele possui um compilador, um depurador, ele tem preenchimento automático, verificação de bugs para ver se você cometeu algum erro na hora de preencher ali o seu código, destaque e revisão de sintaxe, acessar um terminal. O que é um terminal? Também conhecido como prompt de comando, né, dentro de um ambiente Portugal Studio, que vai permitir a execução desses comandos, dessa linha de comando. Tem execução de scripts. Então, isso é apenas algumas das funcionalidades do Portugal Studio. Então, para que você possa entender o tão complexo ali que ele tem na sua estrutura ali, tornando o nosso aprendizado mais facilitado, tá? Prosseguindo aqui, nós temos então algumas versões que eu gostaria de comentar com vocês. Essas versões, elas, dependendo do dispositivo que você estiver utilizando, você irá selecioná-la. Por exemplo, tem a versão web. E a versão web, o interessante dela é citar aqui que ela possui sim alguns pontos fortes, né? Que você possui ali a possibilidade de acessar via navegador sem uma necessidade de instalação no equipamento. Porém, ela existe algumas limitações. Por exemplo, suponhamos que você está numa área mais rural, que a internet não está funcionando bacana, você não terá como utilizar essa função. Então, ela não tem necessidade de instalar, porém, ela tem esse ponto fraco. Além desta, nós temos aí a versão mobile. Essa versão ela está disponível para que você possa utilizar em aparelhos de telefone. Porém, olha aqui, ó, nós temos que ficar atento a isso aqui. Ele só pode ser utilizado para Android, tá? Então, isso aí é um ponto negativo. Outro ponto que eu acredito que vai impactar muito no aprendizado, vai ser um dificultador, é que a tela do seu telefone ela é pequena. E além disso ainda, ela tem algumas funcionalidades reduzidas, tá? Então eu não gostei muito dessa versão mobile. Além desta, nós temos uma terceira versão, que é a que nós vamos utilizar aqui para o nosso curso de lógica de programação. E no vídeo anterior, sugiro que vocês acessem o vídeo anterior para que vocês possam, a partir dele, dar sequência, né, ao curso de uma forma, a instalação dele lá no vídeo. Você vai ver que é bem simples, onde baixar, os passos para a instalação. Não tem segredo algum, mas tem um vídeo aí explicando tudo detalhadamente. E aí, voltando aqui, qual que é o ponto forte dela? Na realidade, você vai ter uma facilidade muito maior para trabalhar se comparada a um telefone. Mas o ponto fraco é que ela requer a instalação do computador. Então, se você possui um computador com um dispositivo de armazenamento baixo, você vai ter esse problema, porque será necessária a instalação. Neste caso, eu sugiro a instalação
para a versão web, na realidade, que não é nem instalação. Você vai acessar pela internet e utilizar todos os recursos que estão disponíveis na versão desktop, tá? Então, define aí qual que será a melhor opção para o seu aprendizado. Eu gosto e prefiro a versão instalada no nosso dispositivo, que eu acho muito mais prático, né? Não depende ali de internet, você não precisa de um aparelho telefônico que é mais reduzido, às vezes na hora você vai digitar um comando, então eu acho que ela atende muito mais, tá ok? Voltando aqui ao nosso slide, nós temos aí então a área de trabalho do Portugal Studio. Como vocês podem observar, nós temos aí a estrutura inicial, tá? Aqui é onde eu estou com o ponteiro do mouse, é onde eu vou começar a digitar os meus primeiros códigos aqui. E aqui eu tenho o console que na hora que eu clicar em play, né, para startar aqui o seu código, ele vai imprimir aqui nessa parte de baixo. Porém, um dos primeiros códigos simples que eu vou mostrar para vocês aqui é o escreva. Como que ele funciona? O comando escreva, ele funciona de uma forma bem simples. Vou mostrar ele diretamente no próprio Portugal Studio, que eu acho que vai ficar mais prático e a visualização dele. Voltando aqui, então, vamos abrir aqui o Portugal Studio. Já está aberto aqui. E aí, algumas configurações que vocês poderão fazer. Aqui no canto superior à direita, você vai ter uma engrenagem de configurações. Você tem aqui o mais e o menos, onde você apertando o mais aqui, ele vai aumentar ou diminuir a fonte. Então, vou aumentar um pouco a fonte aqui para ter uma visualização mais agradável, né? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Nessa engrenagem, eu tenho mais que eu posso estar aumentando. Depois, na hora que eu executar, acho que fica mais fácil a visualização. Então, clicando aqui, eu vou digitar o nosso primeiro comando, que vai ser o escreva, abro parênteses e aspas dupla. Dentro de aspas é onde eu vou digitar a frase ou números, caracteres que eu desejo que seja exibido aqui no meu console. Então, eu vou digitar aqui uma palavra, uma frase, né? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Portugal Studio. Fecho aspas e fecho o parênteses. Então, eu fiz aqui o meu primeiro comando, um comando bem simples, aonde eu digitei aqui uma frase que deverá aparecer aqui embaixo. Vou clicar aqui, então, para iniciar, para executar, e ele foi impresso aqui embaixo. Como eu disse para vocês, também temos uma engrenagem aqui, que você pode estar aumentando a fonte para uma visualização mais agradável, tá? Então é bem tranquilo, às vezes a localização que talvez você vai ter dificuldade se não tivesse mostrado para vocês, que ele fica bem escondidinho aqui, mas não tem segredo algum, tamanho da fonte. Então nós criamos aqui o nosso primeiro código, tá ok? Voltando ao nosso slide, está aqui a explicação deste código. A função escreva serve para imprimir valores ou textos na tela, podendo exibir números, textos, porém eles deverão estar entre aspas, tá? E até variáveis. Voltando aí, então, nós temos no próximo slide a explicação aqui que foi o que nós realizamos, né? Eu cliquei aqui para executar o programa e ele veio aqui para o console e exibiu a mensagem de forma impressa para que você pudesse entender o que foi feito. Além disso, um detalhe interessante é que você pode escrever quantas mensagens ali com o comando escreva que você desejar. Por exemplo, se eu quiser escrever aqui mais um com o escreva aqui, basta eu dar o Enter e escrever na linha de baixo mais uma vez o escreva. Então aqui, ó, escreva, aí eu coloco aspas e coloco aqui a mensagem, a frase que eu desejo. Rodrigo Souza Tech. Quem não seguiu, então é melhor seguir o nosso canal lá. E aí eu fecho aspas e fecho parênteses. Novamente, eu vou vir aqui para executar, clico em executar o programa
e ele vai aparecer aqui embaixo. Só que eu gostaria que vocês observassem um detalhe aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Se você observar, quando eu dei o Enter, que deveria ser a quebra de página, e a quebra de página que ela funciona, desculpa, quebra de linha aqui, ela funciona de uma maneira diferente, você pode observar que vai aparecer, ó, sejam bem-vindos ao nosso curso de Portugal Studio, e aí emendou aqui, ó, Rodrigo Souza Tech. Ele não houve uma quebra de linha aqui, tá vendo? Então, para nós realizarmos essa quebra de linha, é muito simples. Basta você ficar atento a um detalhe. Olha só, nós temos aqui no nosso slide exatamente o que eu fiz. Eu digitei mais uma vez o comando escreva embaixo, escrevi uma mensagem, e na hora que eu startei aqui, né, você viu que ficou tudo junto. Para executar isso de uma maneira que eu pudesse quebrar a linha, que descer para a próxima linha essa outra mensagem, eu preciso utilizar um outro comando, que é o comando de coisa simples, só colocar o N no finalzinho da palavra que você deseja quebrar. E você pode usar o /N onde você quiser, quantas vezes você quiser também. Vamos ver na prática como que fica. Voltando aqui o nosso comandinho, né? Nosso código. Então, eu quero que haja uma quebra aqui. Eu coloco a barra e o N aqui. Tá joia? Quando eu faço isso e aperto o executar, observem agora que houve exatamente o que eu precisava, a quebra. E ele colocou a outra mensagem abaixo. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Portugal Studio, Rodrigo Souza Tech. Então, houve a quebra. Esse /N que eu posso colocar onde eu desejar. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui novamente, /N. Se eu colocar aqui e executar, ele vai quebrando. Observe ali embaixo. Tá vendo? Sejam bem-vindos. Deixa eu diminuir aqui para ficar uma visualização melhor. Aqui, ó. Sejam bem-vindos ao nosso curso onde eu coloquei o /N, ele já quebrou, foi para a linha abaixo. Portugal Studio, Rodrigo Souza Tech. Então, bem tranquilo, fácil de trabalhar, não tem segredo, tá? Não precisam preocupar, achar que é um bicho de 7 cabeças, vocês vão ver que é bem tranquilo mesmo o Portugal Studio, gostoso de trabalhar com ele. E aí você pode observar aqui que nós temos aí a explicação do que foi feito. Nós utilizamos aí o /N para ver, então, essa quebra, né, de linha. Ele desce para a linha, então, abaixo. Tá? Então, se você for no seu comando houver essa necessidade, é só colocar. E lembre-se, uma coisa que acontece muito é que, às vezes, as pessoas, quando vão digitar aqui o escreva, ele cria esse comando dando espaços, ou então, às vezes, em letras maiúsculas, isso pode ocasionar erros no seu comando. Analisando aqui, então, gostaria de pedir a vocês que acessem aí o nosso canal no YouTube, inclusive, esse QR Code aí é para você poder assistir a aula anterior. Então, escaneie aí, caso você não assistiu a aula anterior, é interessante você dar sequência a essas aulas. E eu peço a vocês, então, para nos seguir aí. Tá ok? Todas as terças-feiras, 9 horas da manhã, eu vou postar uma videoaula explicando como utilizar aí o Portugal Studio para estar auxiliando você na sua jornada de programação. Porque antes de você aprender a programar, é importantíssimo entender lógica de programação. Então vamos juntos aí caminhando nessa aprendizagem. Um grande abraço e fique em paz.